A gente volta a falar sobre a revelação do New York Times de que 4 dias depois da operação da Polícia Federal, que apreendeu o passaporte de Jair Bolsonaro e prendeu assessores do ex-presidente, ele, Jair Bolsonaro, foi flagrado por câmeras de segurança na Embaixada da Hungria, aqui no Brasil. As imagens e informações foram publicadas pelo jornal americano The New York Times. Segundo o jornal, o ex-presidente ficou hospedado na embaixada por 2 dias, acompanhado de 2 seguranças, do embaixador húngaro e também de membros da sua equipe. Bolsonaro, que é alvo de investigações criminais, não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque as embaixadas estão legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. E esse é o ponto. O Times analisou imagens de 3 dias de 4 câmeras na Embaixada da Hungria, mostrando que Bolsonaro chegou na noite da segunda, 12 de fevereiro, e só saiu de lá na tarde de quarta-feira, 14 de fevereiro. O Times verificou as imagens, comparando-as com a imagem da embaixada, incluindo imagens de satélite que mostravam o carro em que Bolsonaro chegou estacionado na garagem em 13 de fevereiro. O jornal cita ainda a proximidade de Bolsonaro com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, considerado um expoente da direita no mundo. Segundo o jornal, a ida de Bolsonaro teria sido um aparente pedido de asilo. A CNN já procurou a assessoria do ex-presidente e a embaixada da Hungria e ainda aguarda uma posição oficial. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais detalhes, mas vamos continuar, Uribe, nessa toada sobre a repercussão desse caso com os nossos analistas. A gente já se distribuiu em apuração para acionar as fontes mencionadas na reportagem e também entender a possibilidade, a discussão sobre a possibilidade de uma repercussão jurídica desse caso. O Pedro Venceslau foi conversar com nomes de peso do mundo jurídico sobre a possibilidade, inclusive, de uma prisão preventiva. Pedro, o que você ouviu de argumento desses advogados e quem são eles? Olha, esse é um tema que sempre foi muito controverso. Pediram ou não a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Havia uma certa cautela do mundo jurídico em relação a esse tema, mas agora, aparentemente, é um consenso entre os advogados criminalistas com os quais eu conversei. Um deles foi o Bruno Salles. Ele disse o seguinte: se o Bolsonaro realmente se escondeu na Embaixada da Hungria com o intuito de evitar uma eventual prisão, isso pode ser considerado uma tentativa de frustração de aplicação da lei penal, que, segundo ele, é um dos clássicos requisitos da prisão preventiva. Conversei também com o advogado Pier Paolo Cruz Bottini, também advogado criminalista, que seguiu na mesma linha. Diz que a prisão preventiva se justificaria se algo indicasse que Bolsonaro estaria preparando uma fuga ou um pedido de asilo, que foi justamente o que indica esse vídeo revelado pelo jornal New York Times. O advogado Francisco Queiroz, também criminalista, diz que um dos fundamentos da prisão preventiva é garantir a aplicação da lei penal e evitar fuga. E a conduta de se refugiar na embaixada pode ser entendida como o ato de quem não quer se submeter a eventual futura pena. Mas a prisão preventiva, segundo ele, é uma medida excepcional que deve ser devidamente fundamentada em circunstâncias concretas que indiquem sua necessidade. Outra possibilidade é que seja pedido novamente que o passaporte de Jair Bolsonaro seja retido para que ele não saia do país ou não tenha uma outra possibilidade de fuga. É uma grande apreensão agora, inclusive do entorno de Jair Bolsonaro, sobre como reagir neste momento. E eu quero saber da Débora Bergamasco, que acionou o Palácio do Planalto, como o atual governo tem visto este furo de reportagem do jornal The New York Times. Olha, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, os ministros, assessores enviando a notícia de um para o outro para um, comentando. Inclusive, um dos ministros me disse o seguinte, que esse vídeo e essa história toda, ele falou reservadamente, ainda perguntei se eu podia citar o nome dele, ele disse que não, mas ele disse o seguinte, olha, corrobora o adjetivo usado por Lula em relação a Bolsonaro durante a reunião ministerial
ministerial na semana passada de que Bolsonaro seria um covardão. Isso mostraria que ele estaria tentando fugir de uma eventual prisão, que ele seria um covardão. Lula usou essa expressão quando falou sobre não ter levado adiante o suposto planejamento de um golpe de Estado, ali, daí no caso sem o apoio da cúpula das Forças Armadas, mas enfim, mas aí que isso mostraria. Então, até uma tentativa de realmente colar em Bolsonaro, que, né, enfim, tem essa postura bastante firme, assim, pública, de que, na verdade, no fim das contas, na intimidade, ele seria um covardão. Mas está, sim, esses ministros, assessores, dentro da cúpula do governo, a avaliação de que isso pode ter consequências jurídicas e que fica muito ruim para a narrativa de Bolsonaro a questão esse argumento da vitimização, né? Mostrando que a todo momento ele tenta escapar da justiça, diferentemente da postura de Lula, e aí eles fazem esse paralelo, da postura de Lula, que se entregou quando foi ser preso, né, que ele ficou ali foi preso na época ali da Lava Jato, se entregou à polícia, fez um ato político e não resistiu à prisão. Muita gente falava que não era para se entregar, que deveria deixar a polícia invadir lá o sindicato em São Bernardo do Campo, mas não, ele se entregou. Então, tentando mostrar também essa diferença entre um e outro. É claro, né, Uribe, Tainá, Pedro, a gente sabe que qualquer fagulha é motivo de politização, é motivo de confusão. E tem também uma conversa, uma especulação, se eventualmente Bolsonaro poderia ser chamado, convocado pelos investigadores para explicar esse vídeo, para explicar o que ele foi fazer passando 2 noites, né, de acordo com o jornal americano, 2 noites na Embaixada da Hungria, sozinho, né? Olha só, é estranho, ele entra sem mala, enfim, muita coisa para ser explicada. Então, que eventualmente ele tem essa expectativa de que ele possa ir para depor a Polícia Federal para tentar explicar o que aconteceu. Agora, a seguir, cenas dos próximos capítulos.